A história começa com Minoruko, o protagonista, sofrendo um acidente e se perguntando se vai mesmo morrer daquele jeito. Ele não tem família, nem amigos, nada. Nunca levou nada a sério e nem deixou nada para trás. Não há nada de especial nele. Ninguém se lembra dele por nada. Passou a vida inteira sozinho. Se ao menos houvesse outra vida depois dessa, então ele mudaria tudo. Depois de um tempo, ele reencarnou no corpo de Vice Klein. Sua mãe disse que ele iria sozinho até a floresta próxima para coletar nozes de casulo. Ele só tem 10 anos. É perigoso. Seu pai o chamou e avisou que a floresta próxima está cheia de perigos, que ele deveria esperar até ter pelo menos 13 anos. O protagonista respondeu com desdém: relaxa, não tem lobos almiscarados na floresta nessa época do ano. Viver aqui só comendo e dormindo é muito chato. O pai percebeu que ele era claramente diferente das outras crianças. Ele crescia a passos largos. A mãe o acariciou e disse que estava preocupada, que a vida que ele almejava era perigosa demais. O MC respondeu que folhas élficas duravam 1000 anos. Ele pensou em como Minoru morreu num acidente de carro aos 30 anos, mas renasceu como um elfo com vida útil de 1000 anos. E agora vive como rei. Ele não sabe o que o destino guarda, mas Deus lhe deu essa chance. E nessa vida ele faria de tudo para não ter arrependimentos. Jurou levar a vida a sério. Aos 10 anos, lançou as bases, mas por causa da longevidade, os elfos têm uma noção de tempo bem vaga. Além disso, a aldeia cresceu ao redor da árvore anciã. Yggdrasil é coberta por uma barreira enorme, invisível do lado de fora, sem desastres ou feras mágicas perigosas, e a única fonte de alimento eram basicamente nozes. Num ambiente tão favorável, os elfos nasciam e cresciam. A maioria vivia até morrer sem nunca sair para o mundo lá fora. O protagonista, animado, chamou atenção e quis contestar, quando de repente o ancião da aldeia apareceu. Ele notou que o garoto estava tão ativo como sempre. Aos 5 anos, já tinha aprendido a falar, e aos 10, já queria ir para o mundo lá fora. A mãe, nervosa, pediu desculpas, dizendo que aquele era o filho dela. O ancião, sério, disse que no passado houve elfos que mostraram interesse pelo mundo exterior, mas esse caminho é muito difícil. O MC, ouvindo, perguntou surpreso: é mesmo? Ele continuou dizendo que já se passaram 600 anos desde que se tornou ancião, e soube que a maioria dos elfos que foram para o mundo exterior teve um fim triste, principalmente os que se envolveram com humanos. O mundo lá fora é muito perigoso. Ele perguntou: já que o garoto é tão mais esperto que as outras crianças, ainda assim ele quer sair? O protagonista pensou e agradeceu a todos da floresta que o criaram até ali, mas mesmo assim disse, sério, que queria deixar sua marca no mundo, e que a última coisa que queria era passar 1000 anos preso naquele lugar pequeno. Queria ver tantas coisas, conhecer outras pessoas, descobrir o mundo. Ele queria viver sem arrependimentos. O pai respondeu que, se ele estava tão decidido, nem ele nem a mãe iriam impedi-lo. O ancião afagou sua cabeça e o alertou que, se saísse, seria a primeira vez em 100 anos desde Rabluri. Se ele queria tanto ir para o mundo exterior, então o ancião iria contar tudo, mas antes queria que ele passasse por uma prova que iria lhe dar. O protagonista aceitou feliz. O ancião disse que ele deveria continuar dominando toda a magia de cura, essência dos elfos, até completar 100 anos. Só essa magia poderia protegê-lo dos perigos do mundo lá fora. E se ele conseguisse passar no teste preparado para seu aniversário de 100 anos, então teria permissão para sair. Ele aceitava essas condições? O MC concordou, pensando que 100 anos pode parecer muito, mas é só 1/10 da vida de um elfo. O simples fato de um ancião lhe dar condições já era uma grande conquista. O velho alertou que esse teste nunca seria passado por alguém com determinação incompleta. Isso era algo que ele nunca deveria esquecer. 10 anos depois, o protagonista usou magia de restauração, a habilidade sopro da deusa, e curou instantaneamente uma árvore gigante. O ancião, assistindo, exclamou horrorizado. Ele tinha acabado de restaurar uma árvore ancestral com mais de 1000 anos de idade. E essa magia era o auge da magia élfica, o nível mais alto da restauração. E tinham passado só 10 anos desde o contrato. Um poder mágico tão absurdo, como ele conseguiu? Ele respondeu sorrindo que vinha treinando suas habilidades mágicas desde criança. O ancião, chocado, perguntou há quantos anos. O MC, pensativo, respondeu que tinha 20 anos agora. Ou seja, treinava desde 5. E vinha aprendendo sozinho. Ele pensou que, mesmo antes de receber as condições do ancião para sair, já se preparava para esse momento. Como parte disso, a primeira coisa que fez foi aumentar seu poder mágico.
Muitos dos livros de magia que ele viu na biblioteca da floresta, um grande arquivo nos arredores da árvore anciã, eram escritos por humanos. Um deles dizia que, até os 20 anos, o poder mágico total de uma pessoa era definido por 3 fatores: ambiente, predisposição e aprimoramentos. O livro também dizia que treinar repetidamente até esgotar a energia mágica aumentaria a quantidade total de poder mágico. Seguindo isso, ele forçava a si mesmo a usar tudo até o limite, se recuperava e repetia. Mas então percebeu que a expectativa de vida média dos humanos era de 60 anos. Se o poder mágico total continuava crescendo até os 20 anos, então e os elfos que vivem 1000 anos? Talvez ele pudesse aumentar até os 300. O ancião pensou, horrorizado, que nunca imaginou que magia de recuperação poderia ser dominada tão rápido. Ainda restavam 80 anos até o exame. O protagonista sorriu e disse que um dos livros mencionava que elfos tinham talento para magia de cura, anões para magia de terra, demônios para magia de trevas, e por aí vai. Cada raça tem sua afinidade, mas com treino, outros também podiam aprender até certo ponto. Só que a biblioteca da floresta tinha quase só livros de cura, e ele se perguntou se havia livros de outros tipos em outro lugar. O ancião, chocado, respondeu que havia. Mas será que ele realmente queria tentar outros tipos de magia? O MC concordou sorrindo e disse que queria dar o máximo antes do exame em 80 anos. O ancião lhe entregou uma chave e explicou que já não havia mais tribos de demônios, e mesmo entre os elfos, poucos tinham interesse em aprender magia. Não havia nada a se fazer, isso era passado de geração em geração pelos anciões. Aquela era a chave da seção proibida da biblioteca da floresta. Mas para entender os livros, alguém sem talento de escrita precisaria de 100 anos. O protagonista pegou a chave feliz, interrompeu e agradeceu, dizendo que iria dominar outros tipos de magia além da de restauração. Saiu correndo, e o velho comentou, que ele só não exagere. Várias décadas depois, o protagonista comentou contente que já estava na hora de uma reunião. Ele foi até o ancião e pensou que, aos 30 anos, já tinha dominado a magia de todos os atributos. O ancião confiou a ele a gestão da biblioteca, e hoje era um dia especial, quando chegariam novos livros do mundo exterior. A única forma de comunicação dos elfos com o exterior era por meio da família Garland, humanos que governavam a região. Muitos anos atrás, o ancião e o chefe da família Garland fizeram um pacto. Desde então, continuaram trocando informações. Recebiam livros de magia em troca de madeira ancestral, um recurso raro da floresta, que forneciam à família Garland. O MC lembrou de Glet dizendo que pedir ajuda aos elfos para aprender magia era humilhante. Ele respondeu que tinha certeza de que, em toda a longa história da raça élfica, não havia mais ninguém como ele. O homem comentou feliz que queria muito se casar, que ia propor para sua amiga de infância, e queria apresentá-la a ele. Depois de um tempo, o protagonista sorriu e disse que ele já tinha falado isso na última vez que se encontraram. De repente, ele notou uma carruagem com Garius Garland e se perguntou se sua impressão sobre ele tinha mudado desde o último encontro. O protagonista se aproximou, cumprimentou e disse que fazia tempo que não se viam. Que livros de magia ele trouxe dessa vez? Garius exclamou horrorizado que elfos realmente existiam. Seu pai tinha razão. Sim, eles nunca tinham se visto antes. Ele era o filho legítimo de Gaid desde a infância, e seu pai lhe contava histórias. O MC, surpreso, perguntou de novo. Seu pai. Ele pensou que já tinham se encontrado dias atrás. O rapaz explicou animado que era para seu pai ter vindo em seu lugar, mas não pôde, pois estava fraco das pernas por causa da velhice. Pediu desculpas por ter ocupado o lugar dele como filho mais velho. O protagonista perguntou quando foi a última vez que seu pai tinha estado lá. Garius respondeu que foi uns 2 anos antes de seus pais se casarem, ou seja, uns 22 anos atrás. Ele ficou surpreso, percebeu que já era elfo há tanto tempo que até esqueceu disso. O mundo humano mudava rápido demais. O rapaz perguntou animado se ele realmente sairia da floresta em 7 anos. O MC confirmou sorrindo, acrescentando que, se contou certo, já tinha 93 anos. Se conseguisse sair naquele ano, queria visitar a casa deles. Poderia dizer a Golete que iria vê-lo, então que se mantivesse saudável. Garius apertou a mão dele com alegria e exclamou que seu pai ficaria muito feliz. Depois disso, voltou para a carruagem e partiu. O protagonista pensou, sorrindo, que se conseguisse passar no teste do ancião, teria chance de encontrar Gerard de novo. Algum tempo depois, ele foi até a biblioteca e, olhando para a pilha de livros, comentou contente que aquilo devia salvá-lo do tédio por mais alguns anos.
O MC pegou um livro e pensou que era uma história heroica de um mago incompetente. Era a história de como o herói derrotou o rei demônio. O ancião lhe dissera que a raça demoníaca já não existia mais nesse mundo e que até a existência dos elfos era algo questionado pelas pessoas comuns. O livro era tão antigo que estava quase se desfazendo. Parecia um grimório, mas tinha feitiços de teleporte e recomendações de magia. Talvez desse para entender alguma coisa. Depois de dominar as magias de todos os atributos, ele finalmente começou a estudar magia antiga também. Existiam muitos tipos e usuários de magia, desde a usada pelos agora extintos subhumanos da era pré-histórica até a usada pela tribo demoníaca que quase dominou o mundo. Diferente da magia comum dos 4 elementos, a magia antiga tinha várias condições especiais para ser ativada. E como eram muitas, levaria anos de pesquisa. Quanto mais lia, mais interessante ficava. Em certo momento, o protagonista exclamou animado que aquele livro era demais. Bom, se não tentasse, nunca saberia. Talvez ele devesse tentar se teletransportar para um lugar perto de casa. Começou a entoar o feitiço, dizendo que era um viajante solitário do tempo. Magia de teleporte. Depois disso, os encantos começaram a agir, e ele se perguntou se tinha mesmo conseguido dominar o feitiço de primeira. Um instante depois, apareceu no meio de bandidos, que começaram a gritar furiosos. De onde ele tinha surgido? Será que era da equipe de perseguição da guilda? O MC, olhando ao redor feliz, pensou que, pelo visto, o teleporte tinha funcionado. Mas será que tinha mesmo saído da barreira? Olhou um pouco mais longe, ao notar uma criança, se espantou. Era uma criança humana? Ainda estava viva? Usando só o feitiço recém-aprendido de teleporte, ele acreditava ter ido para perto de casa, mas tinha parado num lugar desconhecido. Ao que parecia, estava fora da barreira que tornava Dracel invisível. Atrás dele, estavam aqueles que não se encontravam tão facilmente, humanos. Na frente, um bando de feras mágicas. O protagonista olhou além dos monstros e percebeu que eram crianças atacadas por lobisomens. Uma delas ainda estava viva. Os bandidos, observando, começaram a cochichar que não só havia feras, como também gente da guilda atrás deles. Sem mercadorias, sem propina, que azar. Enquanto os monstros avançavam contra o garoto, eles decidiram fugir. Num instante, todos os bandidos deram meia volta e começaram a correr. O MC, vendo aquilo, notou que estavam o usando como isca viva. Ele até perdoaria isso, mas abandonar crianças feridas para se salvar não era do seu gosto. Usou magia do atributo Trevas, a habilidade Chicote Negro Grudento, e em um instante prendeu todos eles com tentáculos. Os bandidos gritaram assustados. O que é isso? É grudento demais. Não conseguimos nos mover. Ele olhou para a garota e pensou que agora iria ajudá-la. De repente, as feras mágicas começaram a atacá-lo. O protagonista usou magia de fortalecimento, lançou um feitiço e, com a habilidade Punho de Lobisomem, reforçou o braço e desferiu um golpe poderoso no inimigo. Em seguida, comentou que aquela era magia corporal usada pelos lobisomens. Nunca pensou que, para prender, fosse preciso ter músculos. Que viesse o próximo monstro. Os bandidos, assistindo, exclamaram em pânico. Ele é mesmo um elfo? O que uma criatura de lendas está fazendo aqui? Mas, segundo os rumores, elfos só tinham magia de cura. O MC derrotou a última fera e, aproximando-se da menina, percebeu que ela mal respirava. Como ainda estava viva, poderia curá-la. Usou uma magia mista de fogo avançado com restauração, a habilidade cura, dizendo que tudo ficaria bem. Logo ela melhoraria. Instantaneamente, uma forte chama surgiu em volta do corpo dela. Os bandidos perguntaram, assustados, se ela estava queimando. Mas não, a chama foi sugada para dentro do corpo. De repente, a garota se levantou sem nenhum ferimento. Eles gritaram horrorizados que ele tinha curado na hora um ferimento que nem uma poção forte poderia tratar. A menina apontou em silêncio para o próprio pescoço. O protagonista olhou e viu que havia um colar com um feitiço de lacre que a impedia de falar. Se alguém além do dono tentasse remover, explodiria. Era um item mágico de escravidão. Ele entendeu a situação. Pediu que ela confiasse nele e não se mexesse. Primeiro, quebrou o feitiço interrompendo a magia de lacre e depois aplicou magia contradestrutiva. Criou o fio do rei demônio. Cortou o colar e o arremessou longe, gritando que precisava jogá-lo fora antes que explodisse. Quando a explosão aconteceu, ele olhou para ela sorrindo e comentou que ela era uma boa garota. O chefe dos bandidos se espantou ao perceber que ele tinha destruído a magia de lacre à força. Outro gritou perguntando se ele era mesmo um elfo. O MC se aproximou e disse que agora só restavam eles.
O chefe, assustado, disse que estavam protegendo as crianças, mas tiveram o azar de cruzar com uma alcateia. Queriam salvá-las de algum jeito, mas todos foram feridos pelos lobisomens. Se não fosse a ajuda dele, já estariam virados em ossos agora. Agradeceu muito por isso e pediu que o soltasse. Ele perguntou, sério, então eles queriam mesmo salvá-los? Provavelmente já tinham percebido que ele era um elfo. Bem, os elfos têm ótima audição, e as orelhas deles não são afiadas só por aparência. Então ele faria 3 perguntas. Primeiro, quem eles eram? Segundo, quem estava perseguindo-os? Terceiro, com que propósito decidiram sequestrar crianças e arrastá-las pela floresta perigosa? Se respondessem de forma breve, talvez ele os deixasse viver. Um instante depois, eles se apertaram ainda mais. O chefe exclamou em pânico que tinham entendido e iriam responder. Primeiro, eram apenas mercadores de escravos contratados. Muitos pais sem dinheiro vendem seus filhos. Segundo, estavam sendo perseguidos pela guilda porque tinham sido enganados. Terceiro, quando entregavam as mercadorias aos clientes, quase foram pegos por mercenários, e escolheram aquele caminho apenas para fugir. O MC pensou que tinha entendido tudo. Mesmo em outro mundo, a natureza humana não era tão diferente da do seu antigo. Lembrou-se do que o ancião lhe dissera, não se aproxime demais dos humanos. Eles são ferozes, traiçoeiros e covardes. Que nunca se esquecesse disso. Nesse momento, o chefe gritou desesperado que já tinham respondido, então que ele soltasse. O protagonista sorriu e respondeu que o ancião mandou ficar longe dos humanos, então ele faria com que esquecessem que se encontraram daquela forma. Usou magia de manipulação mental, a habilidade perda de memória, e os enfeitiçou. Um instante depois, os mercenários ficaram em silêncio, confusos. O protagonista disse que os deixaria assim por um tempo. De repente, a menina o agarrou e disse que ele a tinha salvado. Ele era um homem-elfo? Ele se abaixou e respondeu que era filho de Klein. Seu nome era Rei. Que bom que ela tinha recuperado a voz em segurança. Pediu desculpas por não ter conseguido salvar as outras crianças. O MC olhou para ela e reparou na cruz marcada em seu peito. Já tinha lido num grimório que aquilo era a marca de uma escrava. A menina, chorando, disse que se fosse mais forte, tudo teria dado certo. Poderia proteger os outros, mas não conseguiu fazer nada. A magia dele era muito forte. Ela também queria se tornar forte. Então, por favor, que a levasse com ele. O protagonista se espantou porque ela falava de forma incerta, mas por trás do pedido havia uma determinação forte. Apesar de ter sido avisado para não se envolver com humanos, ele não abandonou a garota. Já que tinha interferido, assumiria a responsabilidade de levá-la de volta. Não, ele já não era mais humano. Afastou a mão dela e respondeu que não poderia permitir. O MC tocou sua testa e, usando a habilidade, pensou que tinha renascido como elfo 90 anos atrás. Sua noção do tempo humano estava cada vez mais distante. Não deixaria aquela pequena acompanhá-lo. Além disso, ainda faltavam 7 anos até poder sair para o mundo exterior. Para ele, eram só 7 anos. Para ela, seria uma eternidade. Mas não poderia apagar aquela determinação. A deixaria guardada no fundo de sua alma. Apagou a memória dela e a deitou no chão. De repente, gritos da guilda ecoaram dizendo que eles estavam ali, que não deixassem os mercadores de escravos escaparem. O protagonista rapidamente se escondeu atrás das árvores e pensou que agora deixaria a menina com a guilda, que perseguia aqueles desgraçados. Sorriu e comentou que, se em 7 anos a determinação dela fosse a mesma, eles se encontrariam de novo. Algum tempo depois, lendo livros, ele pensou que, segundo rumores, uma garota misteriosa com uma cicatriz em forma de cruz, chamando a si mesma de anônima, apareceu em batalhas com a energia de um rato acuado, algo que ele ouviu por acaso. Logo se completariam 100 anos desde seu renascimento como elfo. Mais tarde, o ancião se encontrou com Rahavali e pediu desculpas por chamá-la de repente. Em todas as gerações havia crianças rebeldes. Ele lhe ofereceu estudos até os 100 anos, mas não desistiu da ideia. Os elfos passam praticamente toda a vida na aldeia sob a proteção da árvore ancestral Dracel. O que aconteceria se um elfo desses fosse imprudentemente para fora? Seria como soltar um rato no campo de batalha. Rahal pegou a noz e comeu, dizendo que estava mais claro que a luz do dia. Algum tempo depois, o protagonista saiu e pensou, feliz, que finalmente aquele dia havia chegado. Ele vinha treinando por 100 anos para sair para o mundo exterior. Era o dia do exame. O ancião apareceu e disse que era hora do teste. Seu desejo de ir além da floresta das árvores antigas, ele ainda o tinha agora, que completou 100 anos e terminou seu treinamento. O protagonista respondeu com firmeza e confiança que sim.
Hahal, sentado em cima de uma árvore, comentou que tinha aparecido um bebê bem agitado entre eles. Certo. O protagonista olhou em volta, confuso, e perguntou quem era. Ele não via ninguém, só ouvia a voz. O ancião respondeu que ele não era menos encrenqueiro que ela, só dava dor de cabeça. Mas ele era tão talentoso que conseguiu a chance de fazer o exame em apenas 100 anos. Talento nem era a palavra certa, e agora ela mesma ia ver. A garota desceu ao chão e se apresentou, dizendo que logo faria 600 anos, que ele podia chamá-la como quisesse. O MC, chocado, exclamou que ela era a elfa que aparecia de repente onde havia doentes, curava doenças, pegava frutas valiosas em troca e ia embora. Hahal perguntou se era isso que diziam dela. Bem, era verdade que ela amava frutas. O protagonista comentou, admirado, que nos livros de magia centenários que conseguiu do mundo exterior havia várias menções a ela. Para ele, ela era uma elfa digna de ser imitada e, claro, uma pioneira quando o assunto era o mundo lá fora. Ele imaginava uma elfa forte, mas na real ela parecia uma boneca. A garota explicou que o teste era simples, ele teria que aguentar os ataques dela até que ela ficasse sem poder mágico. Simples, não é? E claro, ele poderia usar magia de recuperação. Ela treinou 300 anos para isso, então que ele pegasse leve. O protagonista comentou que, se passasse no exame, poderia finalmente ir para o mundo exterior. Nesse caso, estava pronto. Num instante, ela atacou com uma lança de pedra saindo do chão. Ele saltou para trás, empolgado, e pensou que ela nem tinha conjurado um feitiço. Como podia ativar uma magia tão forte assim, tão rápido? Hahal usou o golpe lança de terra com a maior calma. O MC, vendo aquilo, ficou horrorizado ao perceber que ela já tinha colocado raízes mágicas. Ela tinha começado a preparar desde aquele momento. Ele tentou desviar e gritou que aquilo era injusto. Uma fumaça espessa surgiu, e a garota comentou que as pessoas são cruéis, astutas e más. Ele acha que a magia vai sair do cajado, mas, na real, outras já estavam preparadas em lugares que ele nem sabia. É assim que as coisas funcionam no mundo lá fora. Só ser talentoso não basta para sobreviver. Se ele queria ir para fora, precisava aprender bem essa lição. De repente, o protagonista usou o skill muralha de terra com um sorriso e, ao rebater o ataque, disse rindo que era uma magia combinada com a lança de terra dela. Hahal se surpreendeu, achando ele um garoto interessante, e pensou que, por ser elfo, ele só poderia usar magia de cura. Ele parecia mais um humano. Ele sorriu, pensando que era porque em sua vida passada foi humano. O MC então usou magia de vento, o skill redemoinho, e voou para o céu num instante. A garota comentou, surpresa, que aquilo era magia de alto nível. Queria ver se conseguia derrubá-lo. Ela começou a lançar bolas de fogo contra ele. O protagonista, desviando, pensou que a magia dela não era tão poderosa, mas o jeito que usava sem falar nada e mudando os elementos o tempo todo tornava muito difícil se defender. Ele ainda não tinha alcançado o nível de ativar magias sem palavras. Hahal, vendo ele desviar, sorriu e disse que não estava mal. Ela não ia diminuir o ritmo, então que ele continuasse a desviar. Aliás, por que ele queria ir para o mundo lá fora? O protagonista, desviando no último segundo, exclamou animado, ela quer conversar sobre isso agora. A garota, ainda atirando, confirmou. Ele explicou que a vida dos elfos era longa demais para ele. Talvez por isso quisesse sair. O MC pousou no chão e disse que, para ele, a aldeia dos elfos era o lugar mais pacífico do mundo. Mas já fazia 100 anos desde que nasceu. Enfrentando muitas dificuldades no caminho, estudou magia todo esse tempo. E tudo isso foi apenas preparação para deixar sua marca no mundo. Ele pensou, sério, que na vida passada não tinha encontrado nada em que pudesse colocar o coração. Não construiu relações profundas com ninguém. E no fim só ficou o arrependimento. Mas dessa vez, justamente porque falhou da primeira vez, ele queria experimentar o mundo mais do que ninguém, se divertir mais do que ninguém. Queria deixar memórias de si no coração de alguém. E para que esse desejo se realizasse, precisava ir para o mundo exterior. Depois disso, olhando para a expressão dela, perguntou por que ela tinha decidido ir para o mundo lá fora. A garota mostrou uma fruta e explicou que queria comer frutas mais gostosas. Ele, chocado, lembrou dos rumores sobre ela. Hahal continuou dizendo que sempre amou frutas. Havia muitas frutas de cuco ali, mas depois de comer a mesma coisa por 50 anos, enjoava. Então quis experimentar outras, e foi por isso que saiu. O MC ficou todo confuso. Esse era o único motivo de ela ter treinado 300 anos? Ela disse que, tentando,
Os 300 anos passaram sem perceber. Cada elfo tem seus motivos, e para ela valeu a pena passar todos aqueles anos. Todos os outros que não desenvolveram habilidades acabaram saindo. Ela só conseguiu viajar em segurança e aprender a astúcia dos humanos nos últimos séculos. Por isso, conseguiu aproveitar frutas diferentes em várias partes do mundo e chegou à conclusão de que, estranhamente, o mundo é um lugar divertido. Rahal mordeu a fruta e comentou que, por algum motivo, o sabor das frutas em geral tinha piorado ultimamente. Eles já tinham conversado demais. O ancião estava nervoso. Hora de continuar. Só faltava um último empurrão. Ela não ia segurar nada. Usou uma magia poderosa e lançou mais bolas de fogo. O MC, voando com o redemoinho, pensou que ela estava soltando uma magia atrás da outra e de elementos diferentes, e tudo isso sem palavras. Se era assim, em vez de se defender, era melhor atacar. Ele usou o skill Punho da Fera e, fortalecendo o braço, deu um golpe poderoso no cajado, estourando o cristal da arma. Rahal, calma, pegou uma das pedras e comentou que não tinha mais nenhuma daquelas. O protagonista, animado, perguntou o que era aquilo. Ela explicou que era uma pedra mágica, que os humanos enchiam com poder elemental. Bastava colocar um pouco de poder mágico e ela soltava magia automaticamente. Isso era chamado de item mágico. Os humanos faziam coisas assim. Ele, surpreso, percebeu que a magia que ela usava até então não era dela. Agora entendia por que ela conseguia soltar magias de tantos elementos, tão rápido e em grande quantidade. Rahal respondeu que agora só podia usar magia de cura. Até então, tinha sobrevivido graças a essas trapaças baratas. E que, se visse que ele não conseguia lidar com isso, destruiria completamente os sonhos dele. Mas ele tinha repelido todos os ataques desonestos dela. Ele passou no exame. Ela o parabenizou. O protagonista, feliz da vida, agradeceu. Rahal bagunçou o cabelo dele e disse que ele era um bom garoto. Em outros tempos, poderia até ser confundido com um rei demônio trazendo desastres terríveis. Ele respondeu que isso não animava muito. O protagonista pensou que os 100 anos que passou só treinando finalmente tinham valido a pena naquele dia. Algum tempo depois, Minori, uma aventureira e mercenária, foi a uma barraca de rua e, apontando para as frutas, pediu todas. O vendedor, surpreso, perguntou se ela ia gastar aquela montanha de dinheiro em frutas de novo. Por quê? A garota respondeu que era porque ouviu que a elfa gostava delas. O homem, confuso, perguntou de novo o que ela tinha dito. Ela respondeu que não, nada. Só queria comprar. Ele concordou, e Minori pensou que estava esperando pelo dia em que se encontrariam. Algum tempo depois, o protagonista alegre foi até os pais e contou o que tinha passado no exame dos anciãos. Eles responderam, surpresos, que ele tinha mandado bem. O velho comentou que tinha visto com os próprios olhos as habilidades dele. A mãe, feliz, disse que ele deveria descansar em casa um pouco, tipo uns 10 anos. O MC pensou com um sorriso que esse era o jeito elfo de ver o tempo. Ele disse que queria sair já no dia seguinte. A mãe, assustada, exclamou que não precisava ter tanta pressa. Ele só tinha 100 anos, ainda era uma criança. O protagonista respondeu que, depois do exame, também tinha recebido a aprovação da Rahal, que sabia como viver no mundo exterior, então não havia motivo para preocupação. O pai, surpreso, perguntou de novo se ele tinha recebido a aprovação daquela garota. Será que ele realmente a conhecia? O homem explicou que não era bem isso. Ela era como uma irmãzinha para ele, pelo menos até ele fazer 20 anos. Quando tinha 100, foi pela primeira vez para a Floresta Próxima. Rahal já estava aprendendo magia de restauração naquela época. Se ela o reconheceu, então ele também o reconheceria. Perguntou se ele realmente queria ir para o mundo exterior. O protagonista confirmou com um rosto sério. O pai saiu sorrindo e pediu que ele esperasse. Já voltava. A mãe comentou, animada, que antes de ele partir precisava fazer algo como mãe. Pediu que ele se sentasse. Ele sempre teve cabelos bonitos, como os dela. A mulher colocou um talismã no cabelo dele. O MC perguntou o que era aquilo. Ela explicou que, quando se casou com o pai dele, recebeu esse talismã da árvore sagrada Russell. Com isso, o poder da árvore o protegeria sempre. Ele ficou surpreso ao notar o quanto ela valorizava aquilo. Já tinha 100 anos. A mãe o abraçou e pediu que prometesse não deixar esta vida antes deles. O protagonista prometeu. De repente, o pai o chamou e, todo animado, mostrou umas caixas, dizendo que eram suprimentos de comida para 10 anos. O protagonista foi até as caixas, surpreso, e viu que eram frutas de cuco fermentadas e secas, carne de algas e peixe-morcego.
Ele respondeu sorrindo que vinha guardando comida esse tempo todo, se preparando para o dia em que partiria. A mãe se aproximou e disse que ele não conseguiria carregar tanta coisa. O MC sorriu e respondeu que não tinha problema. Usou o skill armazém no espaço dimensional e explicou que era uma das aplicações da magia de viagem, capaz de afetar o hiperespaço. Tudo que ele colocava lá não estragava. A mãe, admirada, disse que também queria um armazém desses. O ancião, vendo aquilo, ficou surpreso. Aquilo não era a magia ancestral mais difícil de todas? No dia seguinte, o protagonista se preparou e, sorrindo, gritou que estava partindo. A mãe, observando, comentou que sentiriam falta dele. O velho respondeu que a vida dos elfos era longa, então ainda poderiam viver juntos depois. Nesse momento, o MC pensou que queria se despedir da Rahal, mas ela já tinha partido. Era ainda mais impaciente do que ele tinha sido na vida passada. Primeiro, iria até a família Garland. Os únicos habitantes do mundo exterior com quem os elfos se comunicavam eram os Garland. 7 anos atrás, ele tinha prometido a Darius, o futuro chefe dessa família, que se encontrariam de novo. Também queria ver Glet, que estava doente naquela época. O protagonista se aproximou da barreira e pensou que a proteção de Yggdrasil terminava ali. Ele atravessou a fronteira e, feliz, pensou que o clima estava ótimo, perfeito para começar a viagem. De repente, feras mágicas apareceram diante dele. O protagonista estava prestes a atacar quando Minori surgiu e, usando magia de fogo, o golpe Falan, destruiu todos os inimigos de uma vez. MC ficou chocado ao ver que ela matou todos os monstros com um único balanço da espada. A garota se aproximou, caiu de joelhos e disse que tinha esperado por ele durante todos esses 7 anos. Ele ficou espantado ao perceber a cicatriz em forma de cruz no peito dela. Será que era a mesma garota que ele tinha salvado? Ela confirmou e disse que só tinha lembranças fragmentadas daquele momento, mas que as palavras dele sempre a guiaram. E graças a isso, ela conseguiu levar suas habilidades até esse nível. O protagonista perguntou surpreso se foi por acreditar nele que ela estava ali naquele dia. Minori confirmou e começou a esperar pela resposta dele. Ele ficou chocado ao pensar que a tinha curado quando estava morrendo. Ela queria tanto ficar mais forte que ele lançou uma magia que trancou as memórias dele no fundo da mente. E ainda assim, ela lembrou das palavras que ele achava que seriam esquecidas. Isso ele realmente não esperava. Minori pegou uma caixa e acrescentou que também lembrava que ele era um elfo e queria entregar aquilo para ele quando se encontrassem. Se ele não se importasse, era dele. O protagonista ficou surpreso com o tamanho da caixa. Será que podia ver o que tinha dentro? A garota concordou e, quando ele abriu, viu um monte de comida. Ele perguntou se eram frutas. Ela confirmou e explicou que ouviu dizer que elfos gostavam muito de frutas. Tinha frutas cultura de países tropicais no extremo oeste e frutas que cresciam nas terras geladas do norte distante. Ela tinha reunido vários tipos de frutas de diferentes partes do mundo. Pediu que ele comesse qualquer uma que gostasse. MC, chocado, concordou e pensou que os boatos entre os humanos de que elfos gostavam de frutas provavelmente eram culpa da Rahal. Ele perguntou quanto dinheiro ela gastou para comprar tudo aquilo. Minori respondeu que gastou todo o dinheiro que ganhou como mercenária. O protagonista exclamou: sério, todo o dinheiro? Ela perguntou chateada se não seria suficiente para ele. Ele respondeu, surpreso, que não, que era mais do que suficiente. O protagonista pensou que estava preocupado com ela. Claro, ele também não conhecia o mundo exterior, mas ela era especialmente ingênua. Ele abriu o armazém dimensional com um sorriso e disse que iria guardar. Minori perguntou se ele levaria ela junto. Como era aventureira, estava acostumada a viajar, podia mostrar o caminho e seria útil para estabelecer contato com as pessoas. MC ficou surpreso ao pensar que isso era verdade. Ele tinha acabado de sair da Vila dos Elfos, não sabia nada do mundo exterior e quase não havia outros elfos por ali. Se tivesse um humano ao lado, provavelmente seria uma boa. Ele se perguntou se não seria um incômodo para ela. Minori respondeu confiante que tudo o que tinha feito até agora era para esse dia, então ele não precisava se preocupar. Ela queria aprender com ele a vida toda, observando de perto, e assim queria ficar mais forte. O protagonista pensou sorrindo que ela estava falando de forma muito direta, a vida toda. No caso dela, pelas contas simples dele, isso dava uns 40 anos. Espera, ela queria viajar com ele por 40 anos? Ele ficou feliz, valorizava os sentimentos dela, mas mesmo assim, eram só 40 anos. Ele estendeu a mão para ela e, com um sorriso, se apresentou, dizendo que estava feliz em conhecê-la e convidando-a para viajarem juntos. E perguntou o nome dela.
A garota hesitou e respondeu que ainda não tinha nome. No grupo, a chamavam de Anônima. MC ficou surpreso ao pensar que até na Vila dos Elfos já tinham ouvido rumores sobre ela. Diziam que aparecia em lugares impossíveis, matava monstros num piscar de olhos e desaparecia. Então era ela. Minori chamou por ele e pediu se ele poderia dar um nome a ela. Desde que ele a salvou, ela tinha renascido. Então queria que ele fosse quem desse seu nome. Ela esperou 7 anos por isso. Ele ficou surpreso ao pensar por que esse momento era tão importante para ela. Mas, para um humano, e ainda mais para uma garotinha, 7 anos era provavelmente um tempo inimaginavelmente longo. O protagonista lembrou de quando, em sua vida passada, perguntou à mãe por que ela tinha lhe dado o nome Minoru. Ela respondeu que era porque queria que ele crescesse no próprio ritmo e revelasse seu potencial melhor que qualquer um. Nesse momento, ele perguntou sorrindo, e Minori, que tal? Ela respondeu também sorrindo que era um nome muito bonito. O protagonista pensou que, na vida passada, nunca conseguiu revelar o potencial como a mãe queria. Mas, mesmo sem ter certeza de que ele voltaria, essa garota continuou esperando e treinando suas habilidades. Ele pensou que ela podia alcançar algo especial. Depois dessa conversa, eles partiram juntos. MC sorriu e disse que queria visitar primeiro a família Garland. Minori, surpresa, comentou que era a família do conde dono das terras da fronteira. Ela disse que iria traçar a rota, que era a chance dela brilhar. O protagonista agradeceu com um sorriso e comentou que nem sabia onde estava naquele momento. Ele tirou uma fruta do armazém dimensional e, depois de comer, pensou que deveria experimentar uma. O gosto era bem ácido. Minori chamou feliz, segurando o mapa. Disse que entendeu o caminho. Primeiro precisavam sair da floresta. MC sorriu e perguntou se iam então. A garota concordou animada e eles seguiram viagem. Depois de um tempo, chegaram a uma taverna. Minori foi até o balcão e disse ao homem que trocasse um coelho de chifre e 3 limes. Atrás deles, um dos nômades sentado com os colegas cochichou que aquela era Anônima. A garota se virou furiosa e o chamou. Ele perguntou nervoso o que ela queria. O protagonista, observando, pensou que ela era bem conhecida. Ela voltou feliz e disse que aquilo deveria ser suficiente para chegarem até a fronteira de Garland. O homem perguntou se eles estavam indo ver o Sr. Garius. Ele era o dono daquele território. A economia só melhorou desde que o antigo senhor foi substituído por Garius. A guilda também começou a receber muitas missões de extermínio de monstros. Até os aventureiros estavam ganhando bem. O protagonista pensou que já tinham se passado 7 anos desde então. Fazia 3 semanas que ele tinha saído da vila. Mais tarde, quando saíram, Minori apontou animada e disse que seguindo aquela estrada grande chegariam à Fortaleza Kukula, governada pelo Conde da Fronteira. MC pensou que estava muito agradecido a ela, já que não fazia ideia de nada do mundo exterior. A garota apontou no mapa com um sorriso e disse que estavam saindo daquela floresta. A Fortaleza Kului ficava ali, certo? Ele confirmou e ela acrescentou que havia muitos monstros na Floresta da Fronteira. Ela era responsável por proteger o Império e as florestas sagradas. O protagonista olhou para trás e viu mercenários feridos sentados perto de uma árvore, e percebeu que quanto mais perto da fortaleza chegavam, mais feridos havia. Minori comentou que recentemente os ataques de monstros estavam mesmo ficando mais frequentes. Ele pegou outra fruta e pensou que, apesar da boa reputação de Darius, será que o número de monstros tinha realmente aumentado a ponto de ele não conseguir lidar com isso? O protagonista deu uma mordida e perguntou se o gosto não estava meio diferente. Pediu que ela experimentasse também. Minori perguntou animada se podia mesmo comer o que ele estava comendo. Ao ouvir o sim, ela deu uma mordida e se surpreendeu dizendo que estava delicioso como sempre. Ela achou que, depois dele, ficava ainda mais gostoso. MC lembrou das palavras de Rahal sobre as frutas estarem perdendo o sabor e disse que ia tentar a magia de avaliação. Ele usou a habilidade análise de composição e, ao ver miasma na composição, ficou muito surpreso. Minori perguntou animado o que tinha. Será que foi porque ela mordeu? O protagonista respondeu que não era nada, só queria que ela experimentasse também. A garota ficou emocionada, e ele pensou que miasma era o nome de uma partícula especial que antes podia ser encontrada nos territórios dominados pela tribo dos demônios. Mas esses povos já não existiam mais. Será que era mesmo isso? Depois de um tempo, eles chegaram à Fortaleza Kukuli. O guarda, ouvindo a história deles, exclamou surpreso que ele queria se encontrar com Garas. Disse que ele era um dos aristocratas mais poderosos do Império Lu. Não era alguém que se podia simplesmente encontrar sem aviso. O protagonista respondeu confuso que eles se conheciam. O guarda, nervoso,
Disse que estava vigiando aquele portão há 5 anos e lembrava de todo mundo que passava por ali, mas nunca tinha visto alguém como ele. Minori explodiu de raiva e gritou pro guarda não ousar insultá-lo. De repente, o próprio Garius apareceu e perguntou por que estava tão barulhento. Ao ver Rei, comentou feliz que fazia tempo que não se viam. MC respondeu sorrindo que ele continuava o mesmo, só estava ainda mais imponente. O cara explicou que já fazia 7 anos desde o último encontro. Ele lembrou da promessa que tinha feito naquela época. O guarda, vendo a cena, ficou completamente em choque. O protagonista sorriu e disse que tinha vindo vê-los. Lembrou de como o cavaleiro tinha perguntado se ele já tinha feito o exame para sair da floresta élfica. Se fosse sair, teria que visitar eles primeiro. Isso seria interessante para um elfo que só conhecia a própria vila, não seria? O MC concordou com um sorriso e perguntou por Gri. Antes de sair da vila, ele ainda estava vivo. O homem respondeu que logo partiria também. Atualmente, Garius disse que seu pai também tinha feito uma promessa. Minori ficou surpresa ao perceber que Rei conhecia não só Garius, mas também o governante anterior. O protagonista confirmou e acrescentou que ele não era como o filho. O próprio rapaz explicou que não gostava muito de conflitos. Seu pai era chamado de Deus da Guerra. Era um homem incrível. A garota perguntou o que Rei tinha a ver com isso. O protagonista respondeu que ele tinha sido a primeira pessoa com quem conversou. Era seu amigo. Garius comentou que o pai dele sempre falava de Rei, dizendo que assim que saísse da floresta beberiam saquê local juntos. Queria apresentá-lo às tradições da vida. MC respondeu com um sorriso que isso era bom e que já achava que ele tinha esquecido da promessa. O cara riu dizendo que era verdade. A culpa era do pai dele que tinha esquecido completamente da promessa e ainda estava dormindo. Nesse momento, eles entraram no quarto onde Guerrilla estava. O protagonista, ao ver o estado deplorável dele, perguntou chocado o que tinha acontecido. Garas explicou que ele estava assim fazia 5 anos, não deixava ninguém se aproximar e achava que talvez fosse a última pessoa capaz de deixá-lo feliz em vê-lo. Rei se inclinou sobre a cama, sorriu e o cumprimentou dizendo que fazia muito tempo que não se viam. Gellry contou que ele tinha sido um grande soldado, que 2 anos antes de adoecer tinha defendido sozinho contra monstros e bandidos. 5 anos atrás, foi encontrado gravemente ferido no campo de batalha, nunca mais recobrou a consciência e só foi ficando cada vez mais fraco. Ele assumiu o governo em seu lugar, mas só com a ajuda do povo conseguiram proteger aquelas terras. O pai sempre lutava sozinho e ele só percebeu isso quando já era tarde. O protagonista pensou que, antes de vir, tinha ouvido muitas coisas boas sobre o Sr. Garius, mas quase nada sobre a reputação do Sr. Gillette. Imaginou que ele não queria tornar público para não preocupar ninguém. Mesmo assim, continuava lutando sozinho. De repente, o protagonista percebeu uma mancha no braço dele. Puxando o cobertor no impulso, perguntou o que era aquilo. Garas explicou que até os melhores médicos não sabiam dizer, apenas notavam que algo ao redor dos órgãos dele repeliam até magias de cura de classe superior. O protagonista, sério, usou a habilidade de análise de composição e ao ver 91% de miasma no corpo pensou que já desconfiava. Aquele hematoma era causado por miasma, e com 91% de concentração, por isso os médicos não podiam fazer nada além de enrolar, já que miasma era incurável. Ele chamou o rapaz e perguntou se já tinham tentado de tudo. Darius respondeu, animado, que sim. O MC então disse que isso queria dizer que não tinham tentado magia de recuperação em nível extremo. Riu e disse que era só uma piada. Afinal, nível extremo? Impossível. Mas o protagonista respondeu sorrindo que tinha treinado 100 anos justamente para esse momento. Ele tinha vindo até ali para ver seu amigo, então ir embora sem nem tentar seria triste demais. Garius, ansioso, perguntou o que ele queria. Ele respondeu que queria ouvir Gillette, mesmo que acordasse só para viver mais 2 anos, se ele ainda queria trazê-lo de volta. O garoto gritou que o pai sempre lutou sozinho, mas agora queria dizer o quanto era grato. Mesmo que fosse pouco tempo, precisava falar isso. O protagonista começou a conjurar a magia mais poderosa, dizendo que entendia. Pensou que, segundo a lenda, a humanidade só tinha conseguido esse feito uma vez a cada várias décadas com a magia de recuperação. Ele lançou a magia de recuperação de nível extremo, a luz do segundo nascimento, e num instante uma forte luz tomou conta do quarto. Depois de um tempo, Gly abriu os olhos e perguntou quem eram eles. O protagonista sorriu e disse que tinha vindo visitá-lo como havia prometido. Garius, emocionado, chorando abraçou o pai que estava vivo de novo. O MC pensou que naquele dia conseguiu trazer seu amigo de volta à vida, mesmo que fosse por pouco tempo, era o resultado de 100 anos de esforço.
Algum tempo depois, eles estavam tomando chá juntos e Grat comentou sorrindo que era incrível. De repente, ele percebeu a presença de um homem à frente e notou que era Darius, já bem crescido. O protagonista riu e disse que era normal ficar surpreso. O homem disse com um sorriso que ele tinha cumprido sua promessa final. Ele concordou e disse que também queria ouvir algo dele, perguntando sobre o monstro contra o qual lutou antes de se ferir. Gly respondeu que tinha certeza de que estava lutando contra bestas demoníacas na fortaleza, mas depois disso sua memória ficou turva, como se sua mente estivesse em névoa. O protagonista sugeriu animado que poderia ser um feitiço de manipulação de memória colocado pelos inimigos. Perguntou se ele acreditava na existência de criaturas demoníacas. O homem, nervoso, perguntou que tipo de criaturas. Ele respondeu que havia miasma ao redor dele e esse tipo de coisa não surge sem o poder demoníaco. Gri perguntou chocado se eram demônios e pediu para ele dizer o que deviam fazer. O protagonista disse que primeiro precisavam eliminar essa névoa, talvez mexendo em sua memória. O homem concordou e deixou por conta dele. Ele então usou magia de manipulação de memória, a habilidade Caixa de Memórias, e de repente surgiram lembranças de um demônio dizendo que os humanos resistiam demais à invasão. Outro perguntava o que fariam e o primeiro dizia que podiam torturar à vontade, mas que precisavam acabar com todos os fatores de interferência antes do retorno do Rei Demônio. O protagonista, assustado, comentou que coisas terríveis tinham sido feitas com ele. Gate, sério, respondeu que não importava, porque se descobrissem que os demônios, que eram tidos como lenda, realmente existiam, o mundo entraria em caos. Ele respondeu que havia maneiras de lidar com isso. Agora que sabiam o objetivo dos demônios, tudo ficava claro, tinham que enfrentá-los de frente como guerreiros. O protagonista pensou no livro A História Heroica de um Mago Fracassado, autor e ano de publicação desconhecidos. Uma vez, o Rei Demônio surgiu e ninguém, por mais corajoso que fosse, conseguia feri-lo, e o mundo caiu em suas mãos. Mais da metade das terras foram conquistadas. Nesse período, em uma vila qualquer, vivia um garoto que não conseguia usar nenhum dos 4 elementos mágicos. Mesmo sem talento e sendo ridicularizado, ele sonhava em ser aventureiro e treinava mais do que qualquer um. Ao lado de 4 companheiros, cada um com sua própria magia, ele despertou um poder incrível. Com esse poder, o garoto rejeitado, junto de seus amigos, derrotou o Rei Demônio, e as pessoas começaram a chamá-lo de o Bravo. Nessa hora, Glet perguntou animado se aquilo era verdade e não conseguia acreditar que a tribo demoníaca tivesse mesmo voltado. O protagonista respondeu que o fato de suas memórias antes de desmaiar terem sido manipuladas com magia demoníaca já era prova disso. Ele se lembrou de vozes de seres demoníacos falando sobre o tal fator bravura. O homem se perguntou se era real e se isso significava que a lenda era verdadeira. O MC perguntou se estava falando da lenda do Bravo, se era uma história comum entre humanos. Golete confirmou e disse que deveria ser só uma fábula. Ele lembrou de ter lido algo sobre isso na biblioteca da Vila Élfica, onde dizia que o fator era um poder extremo. Goule afirmou que, de qualquer forma, os demônios estavam atrás de humanos com esse fator de bravura. O protagonista respondeu sorrindo que parecia ser isso mesmo e que então precisavam encontrá-los primeiro, já que os demônios ainda não sabiam que tinham sido descobertos. Pelo que ouviram, eles tinham certeza de que humanos com esse fator apareceriam por ali. O homem contou que já fazia 20 anos desde que herdou aquelas terras do pai e que, desde então, os ataques de monstros só aumentaram. Desde que ficou doente, o número de aventureiros que vinham de fora em busca de recompensas também cresceu muito. O protagonista disse que, segundo a lenda, alguém com o fator bravura certamente estaria entre eles. Depois disso, se levantou dizendo que iria para a linha de frente, sorrindo ao afirmar que agora ele não precisaria mais lutar sozinho. Além disso, tinha finalmente saído para o mundo. E nada seria mais entediante do que passar os próximos 900 anos de vida num mundo governado por demônios. Uma semana depois, todos se reuniram em um café. Minori, vendo a quantidade absurda de comida, exclamou admirada. Sylph, a esposa de Grille, desejou bom apetite. O protagonista comentou que era impressionante. O homem então chamou a garota e a apresentou, dizendo que era sua esposa. O protagonista sorriu e perguntou se era amiga de infância dele. Gerlete confirmou animado, dizendo que tinha prometido apresentá-la. Sil se surpreendeu. Ele tinha feito uma promessa a um elfo? Ele confirmou, dizendo que foi antes do casamento. A mulher então, emocionada e com lágrimas nos olhos, agradeceu a Risse por tudo que tinha feito por seu marido, dizendo que não importava quantas vezes agradecessem, nunca seria o suficiente. Glet comentou sorrindo que sua esposa era piedosa e gentil.
O protagonista lembrou da antiga conversa em que o homem prometeu apresentá-lo à amiga de infância e pensou ser uma pena que a expectativa de vida humana fosse pouco mais de 60 anos. Ele também achou que ela estava exagerando nos elogios. Então, chamou Manori e disse que ia confiar na palavra dela. A garota, surpresa, perguntou se também podia comer junto. Ele respondeu sorrindo que sim, e os dois se sentaram para comer. Depois de experimentar a comida, a garota exclamou encantada que era deliciosa. Sila respondeu feliz que estava contente por ela gostar. O protagonista comentou que, na estrada, eles se viravam assando monstros ou pegando frutas das árvores. Ela respondeu que isso lembrava Gerlé quando era jovem. O homem, levantando o copo, exclamou que a comida dela era a mais gostosa do mundo, como sempre. A esposa agradeceu com um sorriso. Então ela perguntou qual era a relação do protagonista com a garota. Manori respondeu que era esposa dele e que estariam juntos a partir de agora. GLE, surpreso, perguntou se ele já tinha arrumado uma noiva. O protagonista, em choque, exclamou que não era nada disso. Ele explicou que a garota queria ficar mais forte, então aceitou levá-la em troca dela ensiná-lo sobre os humanos. Sil se aproximou de Minori e, sorrindo, disse que se ela quisesse, poderia ensiná-la a cozinhar alguns pratos. A garota respondeu animada que só sabia lutar e nunca tinha cozinhado nada na vida. A mulher sorriu e disse que não tinha com o que se preocupar, afinal o caminho para o coração de um homem é pelo estômago. Todo mundo sabia disso faz tempo. Manori, meio sem jeito, comentou que ia se esforçar ao máximo nisso para agradar o rei. Golete então olhou para o protagonista com um sorriso sacana e falou que filho entre elfo e humano não rola, já tinham tentado no passado. O MC ficou confuso e perguntou o que ele estava querendo dizer. O cara riu e perguntou, e você, o que acha? O protagonista respondeu sério que não tinha esse tipo de sentimento pela Minori agora. GLE fez cara feia e disse que era perda de tempo. Enquanto isso, a garota estava aprendendo a cozinhar com sulfa. O protagonista pensava que o problema é que ela morreria muito antes dele. Ele sabia disso, mas mesmo assim, com toda a vontade, disse pro Gillette que precisavam ir. O homem respondeu que podia contar com ele sempre e que ainda se viriam de novo. Garius explicou que o destino era a floresta chamada Bustera, a floresta do Grande Círculo, que ficava entre a fortaleza Cuculi e a floresta sagrada, cheia de monstros, e alertou que era fácil se perder lá. O protagonista agradeceu e eles partiram. O amigo, a esposa e o filho ficaram olhando eles se afastarem por um bom tempo. No caminho, o MC comentou com a Minori que parecia que os aventureiros ficavam mais nas florestas, exterminando monstros que iam em direção à fortaleza de Cuculi. A garota disse que talvez fosse isso mesmo, já que nunca tinha ido nessa floresta. Às vezes caçavam monstros que chegavam perto da fortaleza. O protagonista explicou que isso significava que eles poderiam observar tanto aventureiros quanto monstros nessa área. Glet tinha falado que havia uma casa abandonada na floresta que servia como ponto de apoio. Minori perguntou se realmente era possível achar o dono do fator coragem. Ela disse que, se as pistas fossem como na lenda, seria impossível saber se estavam procurando alguém incapaz de usar os 4 elementos, a não ser que vissem isso de frente. O MC explicou que, se tivesse magia de avaliação, poderia confirmar quem tinha o fator, mas teriam que continuar avaliando até achar um aventureiro que se destacasse. Minori, impressionada, exclamou que isso era incrível. O protagonista ficou meio sem graça com a admiração dela e disse que era. Ela sorriu animada e comentou que era bem a cara dele. Ele usou a magia de avaliação e analisou sua própria composição. O sistema mostrou que o fator dele era reencarnado de outro mundo. Ele se perguntou se essa reencarnação era o tal poder transcendental desse mundo. O protagonista virou para Minori, mas a garota não respondeu. Ele chamou de novo, surpreso, perguntando se estava tudo bem. Ela olhou atentamente para ele, meio confusa, quis saber por que ele estava perguntando isso. Ele respondeu que era porque ela o seguia, mas como já tinha dito, o fator coragem não era algo que iam achar tão cedo. Nesse meio tempo, ficariam presos na floresta por anos, talvez até a vida inteira dela. A garota ouviu tudo em silêncio. Ele disse que ela deveria voltar, mas Minori respondeu firme que já tinha decidido. Continuaria seguindo ele, como já fazia há 7 anos. O protagonista ficou surpreso. Ela continuou, irritada, dizendo que já tinha falado isso antes. A verdadeira felicidade dela era estar ao lado dele e ficar forte. Ela decidiu que queria passar a vida inteira com ele. O MC ficou desconcertado com a declaração intensa. A garota então completou que só iria embora se ele dissesse que a odiava. O protagonista ficou impressionado. Aquilo foi por pouco. Ele tentou se acalmar por dentro.
Nesse instante, Minori chamou sua atenção e mostrou que tinha encontrado a casa. Ele olhou e realmente, entre as árvores, estava o prédio que Ger lhe mencionara. Calculou que ficava a umas 6 horas da fortaleza Kukuli. Minori achou estranho ver uma mansão dessas numa floresta. Ele explicou que parecia que os antepassados do Sr. Ger usavam como casa de repouso, numa época em que havia menos monstros. Chegando mais perto, o MC ficou impressionado com o estilo aristocrático da construção, tão luxuosa e imponente. Minori, vendo a porta quebrada, murmurou, uma mansão caindo aos pedaços. O protagonista disse que precisaria ser limpa primeiro, mas percebeu que Minori estava assustada e perguntou o que houve. A garota, surpresa, quis saber se ele tinha feito aquilo com magia. Ela falava da casa, que agora brilhava como nova, ainda mais bonita que antes. Meio desanimada, pensou que não tinha como ser útil a ele. O MC sorriu e disse que era prático, né? Ele tinha usado contratos temporários com espíritos, magia espiritual que dominou aos 78 anos. Mas Minori parecia ter diminuído diante dos olhos dele, abatida. Preocupado, ele perguntou o que havia de errado. A garota negou, dizendo que não era nada disso. O protagonista, ainda desconfiado, quis confirmar se estava tudo bem mesmo. Depois concluiu que só faltava instalar uma barreira de proteção. Então ativou a bênção da antiga árvore sagrada Silva e disse que agora estava tudo pronto. Minori perguntou curiosa o que era aquilo. Ele sorriu e disse que ela podia ver sozinha. Um broto surgiu no círculo mágico e, num instante, cresceu até virar uma árvore enorme, que espalhava a sua copa sobre eles. Debaixo dela, um círculo mágico invisível formava um domo protetor. O MC explicou que agora a casa ficava invisível do lado de fora graças ao escudo mágico, impossível de ser vista por monstros ou demônios. Só quem tivesse o fator coragem poderia enxergá-la. Minori, maravilhada, disse que era um verdadeiro milagre. Depois completou que ele realmente conseguia fazer qualquer coisa. O protagonista, olhando para a expressão triste dela, pensou que seu objetivo era ficar mais forte. Ele a levou na jornada em troca dela contar sobre os humanos. Já Minori pensava que o protagonista era muito bondoso. Ele disse que estava feliz por ela estar com ele, mas na prática ela não podia ajudá-lo muito. Ela mesma entendia que ele ficaria bem sozinho. Achava egoísmo acompanhá-lo. E ainda por cima, nem sabia como eram seus pais, já que tinha vivido como escrava. Quando sua vida podia ter acabado tão fácil, foi o protagonista que a salvou. 7 anos já tinham passado desde então. Agora ela não era mais uma escrava, ninguém brincava com ela. Seu dever era sobreviver e não desperdiçar a vida que tinha ganhado. Minori lembrava que esperou pelo protagonista todos os dias no lugar prometido. E no 7º ano da promessa, ele finalmente apareceu. A garota olhou pro MC pensativa. Queria poder dizer a ele que seu desejo tinha se realizado. Mas não queria parar ali. Queria ser ainda mais útil para ele, não apenas porque desejava isso, mas porque queria lutar ao lado dele. Queria se tornar mais forte. Virando-se para o protagonista, Minori disse que quando ele achasse o fator coragem, eles iriam juntos enfrentar o Rei Demônio. O MC pensou um pouco e respondeu que, se possível, sim. Ele mesmo não tinha o fator necessário para derrotar o Rei Demônio, mas talvez, protegendo quem tivesse, poderiam ficar mais fortes juntos. Não dava para dizer quanto tempo levaria, mas ele tentaria não ceder às tentações do Lorde Demônio. Minori acreditava que ele ia conseguir. Então pediu que, por enquanto, ele a treinasse. O protagonista se espantou. Ela já era forte, conseguia matar monstros de uma vez só. Mas Minori, determinada, disse que também queria lutar contra o inimigo deles. O MC riu e pensou, então era isso que ela quis dizer quando falava em ficar mais forte. E respondeu em voz alta que tinha entendido. Assim começaram os dias de treinamento, que se repetiram sem parar, até que 2 anos passaram voando. Nesse período, aconteceu um evento muito importante. A esposa de Garius deu à luz um filho muito esperado, e o MC e Minori foram convidados para o nascimento. Quando Gerlete pegou o neto nos braços, dava para ver a preocupação e emoção, ele mal segurava as lágrimas de alegria. Mas estava tão tenso que Minori e Silva ficaram preocupadas com sua saúde. O bebê recebeu o nome de Vaz. Era saudável, gordinho e muito bonito. De volta para casa, no caminho, Minori parou de repente e disse ao protagonista que tinha visto um grupo de monstros às 3 horas. Eram 5 no total, 4 de rank B e 1 de rank A. O protagonista imediatamente usou magia de avaliação e detecção de atributos mágicos. Depois de analisar, percebeu que a garota dava conta. Perguntou se ela iria enfrentar o de rank. A Minori assentiu e avançou sem hesitar, gritando para ele confiar nela.
Ele decidiu observar o resultado de todo o treino dela. Era um cocatrice. Minori atacou, enquanto o MC usava a magia do vento e corte de mantis. Mas algo estranho aconteceu. Os monstros simplesmente ignoraram Minori e passaram direto. Ela voltou confusa, sem entender. O protagonista perguntou se eles tinham fugido. Então ouviram passos pesados. Um urso selvagem enorme se aproximava por trás. O MC pensou, esse sim é mais assustador que a Minori. Ele olhou para ela. A garota assumiu postura de combate e lançou um feitiço de fogo de alto nível junto de um feitiço de charme. Mas o monstro ignorou e correu direto para cima dela. Então Minori usou um feitiço de charme de nível super, encarou a fera nos olhos, ergueu a espada e invocou a espada da chama do Fênix, desferindo um golpe devastador. Depois da batalha difícil, ela se curvou ofegante. O protagonista a elogiou, admirado, dizendo que foi incrível. Ela, ainda respirando fundo, respondeu feliz que conseguiu usar magia de nível super. Ele observou que até mesmo magia máxima não tinha sido capaz de deter o urso, mas ela o derrotou. Realmente estava forte. Minori ficou satisfeita com o comentário. O MC disse que, da próxima vez, ela conseguiria enfrentá-lo mesmo depois de usar magia super, mas precisava fortalecer o corpo. A garota sorriu de um jeito misterioso e concordou. O protagonista estranhou, achando que algo tinha mudado. Afinal, já tinham passado 2 anos naquela floresta. Agora ela tinha 20 anos, parecia bem mais madura. Ele reparou na própria mão e viu uma mancha escura no anel. Mais tarde, em casa, Minori entrou no quarto carregando uma bandeja cheia de comida. Ela anunciou orgulhosa que o prato do dia era a receita secreta número 33 da Silva, Oyakodon de Kokatu. O protagonista começou a comer com gosto, elogiando a comida que ela tinha preparado. Notou que nesses 2 anos sua parceira também tinha melhorado bastante na cozinha. A garota disse que tudo era graças a Silva. O protagonista perguntou se estava tudo igual na fortaleza de Kukuleri. Minori respondeu que sim, só que parecia que os ataques de monstros estavam aumentando. Mas em relação ao fator coragem e ao Lorde Demônio, ainda não havia nenhuma notícia. O protagonista riu pensativo. Nem mesmo a memória de Gerlete conseguia lembrar da tribo demoníaca que tinha visto. A garota supôs que provavelmente eles não sairiam do mesmo ponto por um bom tempo. Nesse instante, ouviu-se o arrulho de um pombo do lado de fora da janela. Minori exclamou que era um pombo-correio vindo da fortaleza de Kuli e disse que já voltava. Ela saiu para pegar a mensagem. O protagonista pensou que, se o pombo fosse uma ferramenta mágica, pesquisar sobre ferramentas mágicas seria bem interessante. Seus pensamentos foram interrompidos pelo grito aflito de Minori. Ele perguntou preocupado o que tinha acontecido. Quase chorando, a garota disse que o estado de Grate estava ruim. O protagonista lembrou da primeira avaliação que tinha feito e percebeu que a vida daquele homem não seria longa. Restavam apenas 2 anos. Precisavam se apressar. Então ele sugeriu a Minori que usassem teletransporte para chegar mais rápido. Ela aceitou na hora. Eles apareceram na mansão Garland. O protagonista chamou por Darius, que agradeceu por ele ter vindo. Depois, meio contrariado, virou-se para Minori e agradeceu também, só por educação. O protagonista cumprimentou Silva e notou Weiss, que estava encolhido perto do pai. Ele se agachou diante do garoto e o cumprimentou. Um menino, tímido, respondeu e abraçou o protagonista com força. Rei sorriu, pensando que um filho de peixe, peixinho é. Darius informou que Gerlei estava inconsciente. Só podiam olhar para ele. Quando entraram no quarto onde GLE estava deitado, Weiss correu até o avô e disse que o protagonista tinha vindo vê-lo. O protagonista se aproximou da cama e o cumprimentou. Ficou surpreso ao notar a expressão tão calma do amigo. Darius contou que, nesses 2 anos, nada havia mudado. Ele conseguiu passar um tempo conversando com o pai e aprendeu sobre o trabalho de administração que sempre sonhou. Abraçando o filho, completou que o melhor de tudo era ter Weiss. O menino, triste, perguntou ao pai se ele estava chorando. Darius agradeceu ao protagonista por tudo. O protagonista refletiu. 2 anos tinham passado voando. Vendo Silva chorando, percebeu que todos já tinham se conformado. Então perguntou a Gerlete se ele também tinha se conformado. Segurando a mão do amigo, notou que seu coração batia fraco, a luz da vida se apagando. Pensou que, desde que veio a este mundo, Gerati tinha sido seu primeiro amigo. Um homem forte e firme. E agora sua mão parecia tão pequena. Apertando a mão do amigo, o protagonista pediu a Darius um favor. O jovem respondeu que ele podia pedir qualquer coisa. O protagonista pediu permissão para falar com o pai. Gary ficou muito surpreso, mas sabia que o protagonista era capaz de qualquer coisa.
Perguntou apenas como ele faria isso. MC respondeu que usaria a magia da morte, chamada necromancia. Era uma magia antiga que controlava a vida e morte, usada por necromantes que já existiram. Podia ser usada por pouco tempo. Se desse certo e ele visse GLE, o que deveria dizer a ele? Darius, abraçando o filho, perguntou ao protagonista se isso era realmente possível. Nesse caso, ficaria muito grato a Rice. Acrescentou mais uma coisa para dizer ao pai. O protagonista ficou com lágrimas nos olhos. Ao usar a prática, mergulhou numa neblina negra e densa. Quando ela se dissipou, viu diante de si um portão negro, de onde escapava uma luz brilhante. Aproximando-se, pensou, esse é mesmo o portão da alma? Então, atrás dele, deve estar quem eu vim buscar. De repente, ouviu a voz de Glet. O homem perguntou se era ele quem tinha vindo. O protagonista respondeu que sim, e o portão se abriu. GLE surgiu diante de MC, com um enorme machado apoiado no ombro. O homem disse que ele ainda não podia entrar ali. O protagonista respondeu para ele não se preocupar. Voltaria em poucos minutos, então seria breve. GLE estranhou, perguntando o que ele queria dizer com isso. Rice contou que, com a magia, poderia trazer sua alma de volta por um curto tempo. O homem ficou surpreso. Trazer a alma de volta. O protagonista explicou rapidamente que, com a magia antiga dos necromantes, era possível realizar uma ressurreição. Era a mesma magia com que grandes necromantes trouxeram de volta, por um tempo, o predecessor do Rei Demônio e o Rei Dragão para o mundo atual. O protagonista acrescentou que sabia que estava prometendo demais, mas que, de alguma forma, encontraria um jeito de trazê-lo de volta. Pediu apenas que ele esperasse um pouco. GLE ouviu e riu, dizendo que ele realmente podia fazer qualquer coisa. O protagonista o chamou aflito, lembrando que o tempo era curto. O homem parou de rir e disse que só o fato de ele ter vindo visitar um velho moribundo já o alegrava de todo o coração. Tinha vivido bastante. O protagonista quis contestar, mas GLE continuou. Graças a ele, pôde proteger a fortaleza e passar os últimos anos com a família. Além disso, chegou a ver o neto, e não se arrependia de nada. O protagonista perguntou triste. É verdade? O homem hesitou, mas admitiu que se arrependia de apenas uma coisa. Algo que não conseguia tirar da cabeça. Estava preocupado porque os monstros e demônios estavam fora de controle. Se, além disso, o Lorde Demônio fosse ressuscitado e começasse a destruir tudo, a raça humana seria aniquilada num piscar de olhos. GLE se aproximou, segurou os ombros do protagonista e disse que desejava que ele encontrasse o fator coragem e derrotasse o Lorde Demônio. Fitando o sério nos olhos, perguntou se podia confiar isso a ele. Era algo necessário para o futuro da humanidade. MC, chocado com a força de espírito do amigo, prometeu que faria isso. GLE sorriu e o abraçou. Disse que, com o rei ao lado de Garas, já não tinha mais com o que se preocupar. Segurando a mão do protagonista, avisou que não conseguiria mais se manter consciente. Lembrou que se recordava bem de quando ele tinha estendido a mão para ele pela primeira vez e que, desde então, a mão não tinha mudado em nada. Continuava tão bonita e branca. O protagonista mal conseguia segurar as lágrimas. Recordou o que o ancião tinha dito, que elfos só começavam a envelhecer após os 800 anos, e ele já tinha vivido tudo isso. Glet olhou surpreso para o protagonista, que estava reflexivo. Rei pensou que, para ele, o tempo vivido junto ao amigo devia ter passado num instante. Engolindo o choro, agradeceu ao homem por se preocupar tanto com ele. E tinha algo a dizer no fim. Sem mais segurar as lágrimas, o protagonista agradeceu por tudo e pediu para ele descansar em paz. GLE riu e prometeu que, quando desaparecesse atrás do portão, esperaria Rei em uma cervejaria do outro lado quando ele fosse velho bastante para se juntar a ele. Só pediu que não tivesse pressa. Na manhã seguinte, Gully Garland faleceu aos 58 anos. Todos lamentaram a perda irreparável. Depois de 20 anos lutando e defendendo a fortaleza de inúmeros monstros demoníacos, o deus da guerra partiu em seu sono, sob os olhos atentos da família. O protagonista, sentindo sua dor sozinho no telhado de um prédio, pensou que aquele era um fim digno para uma vida. Olhou para a multidão que se reunia para se despedir de um homem tão grandioso. Então baixou o olhar para a própria mão, que ainda lembrava do aperto do amigo. Pensou em como aqueles 2 anos tinham passado rápido. Perdidão em seus pensamentos, não percebeu quando Manori apareceu atrás dele. Rice ainda sentia a mão enrugada de Gerati, e as palavras dele ecoavam, que a mão do protagonista continuava igual, branca e bela como sempre. Mais uma vez, ele mal conseguiu segurar as lágrimas pela perda do amigo.